Olá, eu sou o Jorge da Habitação hoje e neste vídeo vamos falar sobre habitação social. Sendo o aumento do parque público uma das nossas principais reivindicações, é importante sabermos como funciona o que já existe e respondermos a algumas questões. Quanto à habitação social há em Portugal, como é que é atribuída, como são as casas, que renda se paga e, claro, que problemas encontramos neste sistema. A construção pública foi feita ao longo de várias décadas, desde o plano de melhoramento da ditadura fascista, passando pelos programas do PREC, pelo Programa Especial de Realojamento, até ao Primeiro Direito, que é o programa mais recente, mas que para já ainda não deu grandes provas. No entanto, nenhum destes programas foi suficiente para criar um parque público de habitação social que conseguisse dar resposta a quem mais precisasse, mas veremos isso mais à frente. A insuficiência destes programas fica clara quando vemos que em Portugal existe apenas 2% de habitação pública, o que dá cerca de 120 mil casas. E não é uma piada, são mesmo apenas 2% em todo o país. E a distribuição, claro, não é homogénea. Existem municípios que têm uma porcentagem mais alta, como é o caso do Porto, que tem 12%, e outros em que não têm uma única casa pública. Por outro lado, houve também períodos em que a política de habitação passou pela venda de património público. Nesse período, entre 1997 e 2007, o que é agora o IRU, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, chamava-se IGAP, Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado. Acho que o nome diz tudo. E mesmo após a passagem para o IRU, a estagnação na construção manteve-se. Entre 2009 e 2015, um período de 6 anos, no Porto, o aumento do número de casas foi de apenas 91 habitações. Outro problema é que no passado a construção da grande maioria dos bairros deu-se em locais muito periféricos. Os que foram construídos nos anos 50 no Porto, entretanto, viram o desenvolvimento da cidade chegar lá, mas existem ainda muitos bairros por todo o país que tornam difícil para quem lá vive o acesso a várias necessidades da vida, como a escola, o trabalho e até o lazer. Quanto às condições de habitabilidade destes bairros, vemos que são um bom espelho do interesse que existe em garantir o direito à habitação, que é uma desgraça. Mesmo quando parecem renovados por fora, não significa que as casas estejam nas melhores condições no interior. Isto porque tanto as câmaras como o próprio IRU colocam a responsabilidade destas obras nos inquilinos, que, como sabemos, raramente têm capacidade financeira de as fazer. Muitos destes bairros têm problemas que vêm do período em que foram construídos. Para além das casas serem extremamente pequenas e muitas vezes mal organizadas, raramente têm acesso a elevadores, o que deixa muitos idosos, que são uma grande fatia das pessoas que vivem nestes bairros, e também pessoas com mobilidade reduzida, sem acesso ao exterior, por não conseguirem usar as escadas diariamente. Estas são algumas das questões importantes para pensar a habitação social e que vamos desenvolver melhor ao longo desta ação. Mas existem ainda duas outras questões fundamentais que são a renda que se paga e quem tem acesso a estas casas. Nestes 2% de habitação pública, a renda praticada é a renda apoiada. Este é o único regime em que a renda é calculada em função dos rendimentos das pessoas e não em função da casa ou do mercado imobiliário e, portanto, está desligado de qualquer processo especulativo. Esta renda é calculada a partir dos rendimentos e é progressiva, ou seja, quanto mais se ganha, maior é a taxa de esforço, que é a percentagem do salário que se gasta com a renda. No máximo, esta taxa de esforço pode ir até aos 23%, bastante abaixo do que qualquer família é obrigada a pagar por alugar uma casa no mercado. Isto permite que um agregado que ganhe pouco possa ficar com o seu rendimento praticamente todo para as restantes despesas. Podes ver algum destes exemplos numa publicação recente nas nossas redes em que explicamos com mais detalhe esta questão da renda apoiada. Vamos agora ao último ponto deste vídeo. Quem é que pode aceder à lista de espera e, consequentemente, a uma casa? Como sabemos, são milhares de famílias em lista de espera por todo o país. No Porto, são cerca de 1000 agregados que estão na lista. Ao mesmo tempo, os últimos dados indicam que 70% das pessoas que se candidatam veem o seu pedido rejeitado, como é o caso de muitas das pessoas que participam das nossas assembleias. Mas porquê que o valor é assim tão alto? A lei nacional diz que qualquer cidadão português ou estrangeiro com residência no país pode candidatar-se a uma habitação social e que cabe sim aos municípios priorizar situações de maior carência. No entanto, alguns municípios têm restringido este acesso ao pedido de habitação, de modo a que o número de pessoas em lista de espera se mantenha estável. Usando a mesma estratégia que Donald Trump usou durante o Covid, se não testarmos não há casos, aqui, se não há agregados na lista, não deve haver falta de casas. A principal estratégia usada é pedir um número de anos mínimos a viver no município para aceder ao pedido. No caso do Porto, esse mínimo são 4 anos, em Gaia 5 e na Maia 8 anos. Isto cria um problema claro, uma pescadinha de rabo na boca, como se costuma dizer. Um dos casos que nos chegou numa assembleia é paradigmático para perceber este problema. Uma pessoa vive no Porto e é despejada. Como não consegue suportar os preços que o mercado oferece, candidata-se à habitação social. O pedido é aceito, mas como não há casas disponíveis e o tempo de espera para a atribuição está entre 3 e 5 anos, a pessoa é forçada a ir viver para fora do Porto,
perdendo assim acesso à lista. E mesmo que depois consiga voltar ao Porto, terá de esperar 4 anos para se candidatar novamente. Mas não é apenas este critério temporal que afasta pessoas do acesso à lista. Em todos os municípios existe uma matriz de classificação para priorizar as situações. Teoricamente tudo bem, porque nós defendemos que os problemas devem ser resolvidos de baixo para cima. Mas no caso do Porto, o Executivo da Câmara vai muito além desta priorização. Para se aceder à lista de espera, é preciso uma pontuação mínima de 40 pontos. E quão difícil é ter esses 40 pontos? Muito. Isto significa que sem esta pontuação, o agregado não fica contabilizado na lista, mesmo que nesta altura não tenham de viver. Podes ver nas nossas redes algumas pessoas com quem temos lutado por acesso a uma casa pública que, apesar da situação difícil em que se encontram, não conseguem ter a pontuação mínima. É urgente alterar este regulamento, que tem como objetivo o controle mediático do problema. A falta de vontade dos executivos em aumentar a oferta de habitação com renda apoiada, fora da loja especulativa e do mercado, impede também que saibamos com mais precisão quem são as pessoas que precisam de uma casa. Esta estratégia de meritocracia da pobreza, em que se tem que ser sempre um bocadinho mais pobre para conseguir algum apoio público, é o sinal mais claro de que só com informação e organização popular conseguiremos fazer cumprir os nossos direitos. No próximo vídeo vamos explorar mais a fundo esta questão da matriz, quais são as ilegalidades que a Câmara põe em prática para afastar pessoas do acesso à lista e, claro, o que deve mudar para garantir que quem precisa consegue aceder a uma casa pública. Acompanhe esta série e junta-te a nós. Vamos lutar por habitação hoje.